Olá, eu sou Rodinei Medeiros e este é o programa O que a Bíblia Diz. E neste programa nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Te faço uma pergunta, você está vivendo debaixo das promessas de Deus? Todas as promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Muitas pessoas confundem a respeito do que é a promessa de Deus. Deus prometeu e Ele cumpre as suas promessas. Mas tem um porém. Aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, o texto diz assim, a palavra do Senhor nos orienta assim. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda promessa de Deus converge, passa por Cristo Jesus. Se eu não estiver em Cristo Jesus, as promessas de Deus também não são para mim. Deus promete, Deus cumpre, Deus faz, Deus é fiel, mas também eu preciso tomar as decisões coerentes à palavra de Deus. Por isso que eu sempre digo, tudo aquilo que Deus está fazendo, está por fazer na minha vida, eu tenho nele 100%. Mas nem tudo aquilo que depende de mim eu vou alcançar, porque é necessário que o meu coração se alinhe ao coração de Deus. Tem gente dizendo assim, eu tenho esperado tanto as minhas promessas, pastor. Eu tenho buscado tanto, mas não é só buscar, não é só esperar, mas é desejar que Jesus faça na minha vida. É entregar o meu coração nas mãos dele, para que ele controle todo o meu ser. As promessas de Deus se cumprirão em mim se eu estiver em Cristo Jesus. Todas as promessas de Deus têm o sim e o amém? Sim, mas converge em Cristo Jesus. Só através de Jesus que eu sou abençoado, só através de Cristo Jesus que eu vou alcançar as promessas de Deus para a minha vida. Por isso que você deve meditar nisto. Se você estiver correndo para lá e para cá e não tiver Cristo como centro da sua vida, você está perdendo a grande oportunidade de ser abençoado literalmente em nome de Jesus. Não deixe a oportunidade passar. Jesus conquistou, por meio de sua morte na cruz, maravilhosas promessas para a sua vida. Conheça mais de Jesus, conheça mais do Deus Pai, buscando não apenas as promessas, mas ao Deus das promessas. Elas se cumprirão em sua vida de forma natural. Sabemos que todas as promessas de Deus são para todos. Mas nem todos querem as promessas de Deus. Aqui em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, fala assim, saberás, pois que o Senhor teu Deus é Deus. Primeira coisa que eu preciso é conhecer a Deus. Eu preciso saber o coração de Deus. Eu preciso saber a palavra de Deus liberada sobre a minha vida. Eu não posso simplesmente pegar aquela caixinha de promessas e tirar uma das promessas e dizer, essa é a promessa do meu dia. Não, eu tenho que saber o que Deus tem para a minha vida. Por isso que quando o texto fala saberás, está dizendo que eu vou conhecer a Deus, eu vou relacionar com Deus. E o texto fala assim, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, meu Deus, Deus de relacionamento. No Salmo 84 fala assim, olha, o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Deus meu e Rei meu. Quando o texto fala que o Senhor, meu Deus, ele está falando de Deus do relacionamento, o Deus que se revela a mim, o Deus que fala através de sonhos e visões, o Deus, quando eu abro a Bíblia, Ele fala ao meu coração, quando eu ouço uma canção, o meu coração se derrete diante dele. Esse Deus, que é o Deus das promessas,
que cumpra em mim o teu querer. Por isto que eu preciso meditar na palavra do Senhor. Por isso que eu preciso conhecer a Deus, eu preciso relacionar com Deus. Não é simplesmente falar, eu sou abençoado, eu tenho as promessas de Deus sobre a minha vida. Não! Nós temos as promessas, mas elas se cumprirão na minha vida o quanto eu me relaciono com Ele, o quanto eu me rendi a Ele. Se eu sou filho, eu tenho herança de como filho. Se eu não sou filho, eu não tenho herança. A Bíblia diz assim, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Ele é Deus poderoso. Ele é Deus para cumprir as suas palavras. Ele é Deus para fazer milagres. Ele é Deus para curar e restaurar você. Somente quando eu me torno filho dele e quando ele faz milagres no meu coração. Creia somente que ele é poderoso para cumprir as suas promessas em você e através de você, mas você não pode ficar sozinho. Você não pode querer caminhar sozinho. Eu quero cultuar a Deus do meu jeito. Ei, Deus estabeleceu normas. Deus estabeleceu para você que você precisa caminhar ao lado dele. Você não pode andar mais sozinho. Você deve viver isso. Deus é Deus, aí fala assim, o Deus fiel. O meu Deus cumpre a sua palavra diariamente na minha vida e na sua vida. Agora eu preciso receber essa palavra no meu coração e vivê-la intensamente. As promessas de Deus são para todos nós, mas nem todos querem realmente as promessas de Deus na sua vida. Que o Senhor possa cumprir em você a palavra dele no nome de Jesus. Não é errado falarmos que servimos ao Deus de promessas. O número de promessas registradas na Bíblia já demonstra o caráter galardoador do nosso Deus. Estão descritas nada mais, nada menos que 8.810 promessas. Temos um Deus que cumpre com sua palavra. Suas promessas são reais e hão de se cumprir na vida de todos aqueles que nele creem. É tão bom falar sobre as promessas de Deus, porque quando nós falamos e aprendemos, nós vivemos. E é tão interessante que a palavra do Senhor nos orienta, nos aponta o caminho de que quanto mais eu semeio, mais eu colho. Então, podemos colher muito mais do que semeamos. O que Deus tem para a sua vida é muito mais do que você imagina. O que Deus quer fazer na sua família é muito mais do que você pode fazer. As promessas do Senhor são para todos nós. Por isso que aqui no livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 25, diz assim, a alma generosa prosperará. Quanto mais eu sou generoso, quanto mais eu me dou, quanto mais eu invisto na obra de Deus, eu invisto em pessoas, eu invisto nos meus relacionamentos, na minha família. Quanto mais eu faço no nome do Senhor, mais eu prospero. E é tão interessante também, aqui no versículo 4, fala assim, versículo 24, a quem dá liberalmente, ainda mais se acrescentará. Olha as promessas de Deus. A promessa de Deus é que você cresça, que você desenvolva, que você rompa, que você seja tão abençoado. Mas eu não posso estar estático, eu não posso parar no tempo. Eu tenho que liberar a palavra do Senhor, eu tenho que ser um evangelista, eu tenho que semear aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Você precisa ser uma bênção para a sua família, você precisa ser uma bênção para a sua igreja, para os seus vizinhos, você precisa ser alguém que seja usado por Deus tremendamente, pois quanto mais você se dá, mais você recebe da parte de Deus. Essas são as promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua história e os seus descendentes. Creia somente que Deus está no controle da sua vida e viva isto intensamente no nome de Jesus. Chegamos mais um final do programa O que a Bíblia diz e na próxima semana eu estarei aqui novamente e terei uma palavra de Deus para o seu coração. Creia somente e Deus será conosco. Até o próximo programa.